Beleza aí, galera, estamos chegando mais uma vez com o R3M, sempre pedindo para você curtir, para você deixar o seu like, para você participar e mais, compartilhar esse link com toda a sua galera aí das redes sociais, combinado? E segue a gente também no nosso Instagram, que tá na tela aí para você, combinado? Márcio, mais um, velho. Tranquilo? Tudo bem você que Tudo acompanha bem. aí pelas redes sociais, pelo YouTube. Obrigado a você que acompanha o R3M. E nosso convidado muito especial, um profissional da segurança pública que tem feito história aqui no nosso estado, Dr. Caio Albuquerque. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, boa tarde. Então é uma oportunidade agora, né, de vir aqui, estar aqui e estamos à disposição aí. Legal. Doutor Caio, como que foi aí sua infância? Sempre foi brincando de bandido contra... Polícia e bandido. Bandido e polícia, mocinho contra Conta pra bandido. gente como é que foi essa chegada, essa vontade de chegar na área de segurança pública. Sempre o seu brinquedo preferido foi uma arma. Trocou a bola por uma arma. Então, eu sou mato-grossense, natural de Cuiabá, e não, a polícia foi um encontro, né, na vida, e obviamente que um encontro muito bom, né. Eu vim do interior, né, onde eu fiz a minha alfabetização, daí eu vim para Cuiabá, a família toda é daqui, me formei aqui e iniciei a advocacia, né, por algum tempo, cheguei a advogar no interior, mas eu percebia que não era a minha guinada ali, certo? E daí fui estudar para concurso, né? Nesse contexto, assim, até uma influência muito assim, meu pai, né, sempre falava para mim, porque assim, né, os pais da questão da estabilidade também, né, querer o bem, né, do filho, Claro, né, claro. e falava, vai estudar para concurso, né, tudo, e aí decidi, aí eu encerrei a advocacia, né, eu advogava em Campo Verde, e ao tempo lá tinha uma espécie de assistência judiciária gratuita, porque não havia defensoria pública instituída no município. Eu fazia esse serviço, né, que ficava a cargo da prefeitura, mas aí resolvi, isso no final de 2008, vim para Cuiabá. Aí comecei a trabalhar no Ministério Público, né, assessorando promotor de justiça, inicialmente na cidade de Várzea Grande, e depois consegui uma vaga na Procuradoria Geral de Justiça, em Cuiabá, como assessor de procurador. E assim, nesse rumo, comecei a estudar, né, paralelamente, né, trabalhando, né, o dia todo, né, sempre na seara criminal, né, então as procuradorias criminais, elas são bastante densas, né, o trabalho, né, prazos, muito réus presos, né, todo aquele cotidiano que vocês conhecem, né. E, paralelamente, estudando para os concursos, né? Isso eu estou a dizer de 2008. Então, assim, não tinha toda essa infraestrutura que hoje a gente tem para concurseiros, né? Antigamente, eu digo antigamente mesmo, porque em 2008, se você quisesse um curso preparatório, você tinha que sair correndo do serviço, como eu fazia, né? Eu trabalhava aqui no Centro Político Administrativo e eu tinha 30 minutos para estar ali na Fernando Correia para acompanhar a videoaula, que ela era única para o Brasil inteiro, né, de um curso em São Paulo, né, e a gente tinha esse tempo. E assim foi alguns anos, né, nessa vida um pouco atribulada, né, mas... E aí na pergunta, né, que se a polícia já estava desde o começo, no né? sangue. No sangue? Não, assim, eu fazia concursos do Ministério Público. Você queria estabilidade. Sim, mas eu tinha alguns focos. O Ministério Público, a Defensoria Pública, são postos assim, né? E mesmo porque, quando você pega os editais, as matérias são parecidas. Tá? Alguma outra com uma tendência um pouco mais incisiva numa matéria, outra mais tipo meio que alguns capítulos próprios. Então, peguei. E aí, comecei a estudar assim e fui. E teve concurso para delegado, né? Na época, quem é daqui
vai saber que teve que chamou até um concursão que foi para várias áreas, a segurança pública, várias secretarias. E acho que foi no ano de 2000, foi um concurso que teve em 2009, depois 2000 ele anulou, teve outra prova em 2010, acho que foi cerca de 10 mil candidatos por aí para delegado de polícia. E nisso eu estava fazendo outros concursos no Brasil inteiro. E eu passei... Quer dizer, você ouviu seu pai mesmo, vou nessa. Sim, ouvi meu pai. vou nessa. E a propósito, sou muito grato a ele, porque ele foi um dos que me incentivou bastante, além de outras pessoas também que me incentivaram muito, né? E comecei a estudar, né? Eu sempre falo, o concurso público, ele mede muito a pessoa, porque a regra, embora seja desmotivador o que eu vou dizer, mas é não passar. Porque você pega concurso, por exemplo, o que eu fiz eram 60 vagas, e você pega cerca de 10 mil candidatos. Meu Deus. Cerca de mais ou menos isso, ou um pouco menos, que vieram fazer a prova. Tá? E outros concursos, vê a quantidade de vagas, a quantidade de concorrentes é muito mais expressiva. Então, a regra é não passar. E eu sempre falo àqueles que estão nessa concorrência, né, concursal, não desanima. Porque se você não passar, você não está fugindo à regra. É só questão de disciplina e dedicação. Você chegou a desanimar? Não. Não. Você fez um concurso, passou? Não, eu fiz 20 concursos. 20 concursos para conseguir passar para delegado. Isso. 19 reprovações. 19. E onde que você buscava ânimo para reiniciar tudo? Então, primeiro em Deus, né, Márcio? Assim, eu acho que na vida você tem que pôr os seus sonhos, né? Sonho é muito importante a pessoa ter. A pessoa tem que ter sonho. Pessoa que não sonha morre. Exatamente. E você ir atrás. E assim, eu trabalhava o dia inteiro, né? Como eu falei, cansaço, né? Exaustivo. Mas manteve o foco. Mantive. Quantas vezes, né? Dormia sobre os cadernos, né? Sobre os livros de sono, né? Mas nem por isso, e continuava. Eu sempre pensava, se eu tenho 2 ou 3 horas para estudar, são as horas que eu tenho e eu vou dedicar a elas. Mas o estudo não vai ter qualidade. Se fala muito disso, mas o seu estudo tem que ter uma qualidade de excelência. Às vezes o seu tempo não vai permitir. Então você tem que buscar aquele mínimo de qualidade. Conciliava a diversão também. Aí que eu falo, a diversão é mínima, né? Mínima. Porque o concurseiro mesmo, aquele que tem pouco tempo, que ele trabalha, o tempo dele é para estudar. E aí, quando você viu seu nome aprovado como delegado da Polícia Civil? Na 20ª vez. Então, na verdade, esse concurso eu fiz ele, e como ele ficou suspenso, eu fui fazendo outros concursos. Tive até na iminência de ir para outras fases em outros concursos. Mas o que acontece? É um concurso no meu estado, é um concurso que eu gostei também, o que me esperava é uma coisa que eu gostaria de enfrentar. E aí o concurso voltou, as outras fases. O concurso da Polícia Civil, são várias fases, né? Então ele ficou suspenso numa fase, depois voltou, teve outras fases, nisso estavam acontecendo outros concursos. E acabou que chegou a nomeação, né? E aí você avalia, né, aquilo, eu vou ficar, eu vou continuar. E aí por vários fatores, né, principalmente eu ser daqui, né, e por ser uma profissão que eu via que eu ia gostar, eu decidi. Aí foi a turma, né, primeira turma foram 65, tá? E teve a nomeação foi em julho de 2012. Mas e aí, doutor Caio? Descobri assim, vi no edital o resultado do seu nome. Como que passou aí esse sonho? O que passou na sua cabeça nesse momento? Então, eu me Consegui, né? Consegui depois de todo esse esforço. Como a gente estava conversando antes de eu chegar aqui, curiosamente, ao lado existe um conjunto habitacional, uma kitnets aqui logo assim. E era onde eu morava. E foi onde, à noite, estava estudando para outras provas, né? Aí veio a notícia, né, da nomeação no Diário Oficial, né? Como todos sabem, as publicações saem à meia-noite, né? Sim. E aí eu falo,
acho que todos aqueles que tiveram nomeação é um momento único, assim, né? Você vê, aí passa um filme na tua cabeça, né? De todas as dificuldades, de todos os não, Os esforços, de todos as noites mal dormidas. Infelizmente, aqueles alguns contrapontos que digam, você nunca vai passar. Aliás, você ainda não passou. Então, é o que mais ouve, né? Mas eu acho que quem ouve isso tem que receba isso como um incentivo, tá? Certo. E aí foi numa noite, teve isso aí. E seu pai? Todo mundo, né, ficou muito feliz, né? Porque, na verdade, a corrida concursal, a família toda, né, sofre junto, né? Torce e sofre, porque a pessoa fica um pouco ali no seu escanteio, né? Eu digo assim, no cultivo lazer com a família. Então, você deixa de ir muitos aniversários, muitas festividades, muita coisa, porque você precisa estudar. Isso você tinha o quê? Era o... novinho, assim, 18 anos, 20 anos. Novinho, o Caio ainda é novo. Então, sim, né, já tô indo para 12 anos, né, agora, mês que vem, a minha turma completa 12 anos de... 12 anos de polícia. 12 anos de polícia. Então, né, há mais de uma década aí, a gente teve essa notícia muito boa, né, e aí a sua vida muda, né, nesse dia, porque daí é toda aquela preparação... De certa forma, os livros ali você vai deixar um pouco de lado e você vai fazer aquela reflexão se continua naquilo que você acabou de ser nomeado ou se você vai continuar estudando, né? Uma reflexão individual, né, de cada um, tá? Mas é um momento único mesmo. E qual foi a primeira delegacia que você foi designado? Então, a gente passa... Eu ia chegar antes, na academia. Sim. Como é que foi a chegada? Depois é a delegacia. Calma, Márcio, não te afobarás. A academia é o curso de formação, né? Técnico profissional, né? Da Polícia Judiciária Civil. Que ali a gente vai aprender as matérias de ordem mais prática. Porque a parte teórica todo mundo sabe de cor. O direito penal, o processo penal, todo mundo. Tanto é que passou no concurso. Tá afinado, como se diz, né? Aí você vai ver as matérias práticas, a parte da investigação, a parte da inteligência, a parte cartorária, a parte do inquérito, interrogatórios, vários. Do armamento. Do armamento, a instrução de tiro, tudo, educação física, até a preparação física também, né? É um período cansativo. Mas gratificante. Muito. Né? São quase mais de 5 meses, creio que foi a nossa academia. Mede também a personalidade, porque ali você fica num regime de enquartelamento quase. Você fica o dia inteiro, às vezes aulas à noite, e convivendo com as pessoas ali, né? É um bom teste, tá? E depois disso, chega o final, né? A gente já estava empossado. É um mal barato a academia, né? É bom. É um mal barato. Eu fiz um curso uma vez, que eu sou como jornalista e repórter. Eu acompanhei o treinamento, né, de delegados que estavam se formando no IESP, isso no Pará, que eu fiquei 10 anos no Pará, no IESP. Pô, é um barato, cara, é gostoso, principalmente na área do tiro, né? À noite, foco, fogo, fuga, né? Os 3 Fs, não tem isso aí? É muito legal, cara. Ali você vai ter aqueles que ainda não tiveram o contato com a arma de fogo, né? Obviamente, várias pessoas que entram na área da polícia, né? Seja como investigador, escrivão ou delegado, vêm de outras forças da segurança pública e por isso alguns já têm esse contato, outros é a primeira vez. Mas eu sempre falo, o fato... O seu foi a primeira vez? Meu foi. Não é porque você vem de um segmento da segurança pública que vai medir que você vai ser um bom ou ruim profissional nessa nova fase. É uma nova vida, é uma nova escala, é uma nova missão. Isso não mede nada, entendeu? Sim. Assim, ali você tem que entender como uma nova porta e siga em frente. E aí segue, né? Assim, foram cerca de 5 meses e aí, como respondendo a tua pergunta, né? Aí abre-se para onde... Aí vem a porta mesmo, né? Aí vem a porta real. A delegacia, vamos trabalhar. Aquela coisa, né? A angústia ali, né? Para onde eu vou? E aí? E assim, as vagas, quase todas foi pro interior, né? Ao tempo,
o quadro de delegados estava bastante deficitário. E aí você tem uma classificação na academia. E a minha primeira lotação foi na região de fronteira, Pontes e Lacerda. Aí, tu sabe, né? A região fronteiriça tem a sua problemática. Sim. Tá? E lá fui no final de 2012. Passei o Natal e o Ano Novo. Meu Natal e Ano Novo já foi trabalhando assim, né, nessa região. E lá fiquei por 1 ano e 8 meses, creio. Assim, o que eu tenho a dizer disso? É a primeira experiência, né, o primeiro contato. Eu digo, é o primeiro frio na barriga, as primeiras operações. E Você lembra da primeira? Conta pra nós. Lembra da primeira? Lembro, creio que foi na minha aqui, eu me lembro de uma operação bem no começo, creio que foi até em Comodoro, operação mesmo assim. Mas tem aquelas do start da hora. Eu lembro, foi até boa a tua pergunta. Num dia a gente estava na delegacia e aprendeu-se ao tempo falava quadrilha, hoje é associação criminosa. E eram vários indivíduos, uns 3. Os investigadores abordaram eles na entrada de Pontes Lacerda. Traficantes. Eram roubadores. Eles praticaram roubo em Sapezal e vinham de um dia para o outro correndo e foram interceptados na entrada de Pontes Lacerda. Só que, como a gente sempre fala, foi aquele flagrante meio que seccionado, porque pegou alguns em Pontes Lacerda, outros conseguiram chegar a Vila Bela, pegou um pouco lá e tinha de tudo. Tinha maior, tinha menor, tinha mulheres também conduzidas. E esse tipo de flagrante ele é um pouco complicado pela questão... A estrutura, vocês tinham uma estrutura legal para atender tudo? Tinha. Mas é aquela coisa, né? Eu acabei de sair da academia, né? Então, hoje em dia seria uma coisa até normal. Tranquilo. Mas, assim, dá aquele frio mesmo E, assim, a ocorrência tá ali, o que fazer, né? Porque, obviamente, a gente tem uma instrução na academia muito boa, mas, assim, por mais que ela tenda a ser próxima da prática, somente a prática, sendo redundante, para te mostrar. E assim, tem a adrenalina, né, pessoal? Assim, ali você vê, acabou de prender as pessoas. O que passava na tua cabeça nesse momento? O que eu vou fazer, né? E é aquela coisa, o flagrante, assim, o roubo tinha acontecido acho que um dia antes, aí tem toda aquela discussão, é flagrante, não é, diligências ininterruptas, mas tem todo aquele esforço policial que foi feito desde então. Então, você tem que avaliar isso, mas eu estou dizendo um delegado tinha acabado de tomar posse praticamente ali, tá? Mas ali aí você vai assimilando, né? Só que isso tudo muito rápido, a gente batendo papo aqui parece ser fácil. Parece que é. Mas na hora, assim, você tem que pensar muito rápido, as decisões são muito sérias, implicam em restrição da liberdade. Eles reagiram à prisão? Não houve reação, mas eram indivíduos bastante periculosos. E, como eu disse, foi um pouco flagrante em Pontes Lacerda, outro pouco em Vila Bela, enfim. Doutor Caio, você está falando que logo no início da sua carreira você atuou na fronteira, né? Uma região bem complicada pela extensão. Qual que é a experiência que você tira, assim, principalmente no combate ao tráfico de droga? Né? Que é na região que predomina, né? Então, ali, como todos sabem, a fronteira seca com a Bolívia é cerca de 800 quilômetros ou mais por aí, né? E vai desde ali Cáceres e aí descamba por aquela região, né? E infelizmente, né, o tráfico ali, a gente sabe, né, que infelizmente nessa região ela é acometida por isso, né? Embora todo o esforço, né, que desde então sempre teve, hoje em dia você vê quanto investimento é feito, né, e quanto resultado tem sido demonstrado, mas assim, humanamente mesmo, você não consegue colocar policiais de modo a fazer tipo um muro para pegar todos esses... Vai ter sempre um vazio ali. Sempre. E assim, não é culpa da segurança pública, é porque é humanamente impossível mesmo. Então, mas você vê todo um avanço que foi feito e assim, as apreensões, os resultados, as operações estão aí demonstrando o quanto o trabalho policial tem evoluído, né? Lembra de uma experiência assim, no enfrentamento a traficante lá? Não, enfrentamentos não. Assim, mas você vê que é uma região que tem uma incidência bem acentuada,
tá? É uma região que tem a sua periculosidade natural, tá? Mas é uma cidade, você vê, uma cidade que tem a sua evolução também, né? Ponce Lacerda, região. E ali foi minha primeira escola. Que com isso, 1 ano e 8 meses ali fiquei, tá? E assim, só que você não responde só por às vezes por outra, né? Nós fomos em 5 delegados e vez por outra você fica na regional, um ou outro colega respondendo, né? Por mais de uma unidade. E aí aperta um pouco mais o cinto, né? Por exemplo, às vezes final de semana, isso acontece com vários outros órgãos, né? Você acaba acumulando, né? E isso vai testando mais, né? As tuas habilidades ali. Mas foi, assim, se você me perguntar o que você tirou de bom da sua primeira lotação, digo que foi muito producente, tá? É uma região bastante complicada, mas foi producente, foi um aprendizado bom. Valeu muito, tá? E o que a gente pôde, né, contribuir ali, creio que minimamente conseguimos. De Ponce Lacerda você veio para Cuiabá? Não. Aí... Espera um pouquinho, doutor, espera um pouquinho que eu vou fazer um agradecimento aqui. Ah, tá? sim. Antes do senhor falar, aqui, ó, olha que delícia aqui, tá vendo isso aqui, ó? Essa quiche, você tá vendo, tem na nossa mesa também aqui, a quiche, foi oferecida hoje pelo chefe Val.untar, né? Val.untar. Você pode entrar no Instagram dele também aí, rapaz, @Val.untar, tá? E seguir as delícias que ele tem lá. É Val com W-A-L, tá? Val.untar. Agora, se você quiser entrar em contato no telefone 99999-8188. Tá? Eu vou aproveitar, o Caio também, o Márcio, enfim, você de casa entra no Instagram, combinado? E ó, o sabor... Nem falo nada. Uma delícia, gente. Então não perde a oportunidade, liga agora mesmo lá pro Val, ele tá esperando tua ligação. DDD 65 99998 8188. Obrigado, Val, um grande abraço. Voltando, você foi para, depois de Ponce Lacerda? Fui para Nobres, região metropolitana, né? Já aqui na Baixada, já. Como que funciona? Até explicando um pouco da questão da remoção. Como que funciona as remoções, né? Houve o ingresso da segunda turma do meu concurso e com isso as movimentações naturais. Abre as vagas, dependendo da sua classificação, você tem as cidades que você pode ocupar. E eu fui para a região aqui de Nobres. Todos conhecem, né? Próxima, né? 115 quilômetros da capital. Muito aprendizado. E aqui eu consigo, assim, a estima que eu tenho por aqueles policiais. Quem conhece a região de Nobres, região de Rosário Oeste, são policiais que geralmente eles já são dali, moram ali. E, assim... Eles cuidam, não que outros policiais das cidades não cuidem, mas ali você vê assim, via isso ali. O zelo ali, policiais antigos que moram ali. O que você destacaria lá de Nobres, assim, das operações, casos? Então, eu cheguei lá em 2014, julho de 2014, ao tempo, né, tinha pouquíssimo efetivo. Eu me lembro que eu tinha pouco investigador, creio que acho que tinha 1 ou 2 para atividades de expediente, e de maneira que com isso a gente ia muito para a rua, né? E é um investigador que é um camarada espetacular na investigação, como a gente diz, um antigão, mas de um potencial investigativo assim, tá? E aprendi muito. E aí veio casos, né? Veio a cidade de Nobres, ela praticamente a rodovia passa por ela e por isso traz algumas coisas negativas, né? A criminalidade fica muito próxima, então assim, é meio que uma rota de fuga, de passagem de ilícitos, enfim. Teve casos assim, se me perguntar assim, Caio, qual um caso que você se recorda que te chamou a atenção em Nobres? Eu me recordo, eu fiquei lá de 2014 a 2016, foram 2 anos. E teve um homicídio.
lá, e a vítima, ele era o nome João, apelido Joãozinho. E um rapaz, cerca de 20 anos, muito querido na cidade. Ele trabalhava numa oficina e ajudava as pessoas, aquela pessoa benquista que todo mundo gosta. Sim. Até falo abertamente desse caso, porque já foi julgado, tudo, enfim. E, de um belo dia, Joãozinho desapareceu. Eu sempre falo que uma das piores ocorrências a se trabalhar é o desaparecimento de pessoa. Por quê? Desaparecimento de pessoa não é crime. Pode ser uma pessoa que foi só dar uma passeada, saiu, brigou com o pai, com a mãe, enfim, brigou com a mulher, ou a mulher brigou com o esposo, desapareceu, saiu. Arrumou um namorado, foi embora. Ou tem um crime por trás disso. Então, você fica naquela, eu já deflagro como um crime, não é crime ainda, você fica, às vezes, com receio de dar um tratamento um pouco mais benevolente ali, e às vezes a ocorrência é séria, ou ao contrário, às vezes é só um desaparecimento e você já taxa como se fosse um crime. Mas não existe um tempo hábil, doutor? Não. Todo mundo fala, depois de tantas horas... Não há Tá como desaparecido mesmo. Não há tempo hábil. Assim, até depois do tempo que eu passei na DHPP, vou chegar lá, isso se avalia pelas circunstâncias de cada caso. Entendi. E a recomendação da Polícia Judiciária Civil, conforme amplamente divulgado pelo Núcleo de Pessoas Desaparecidas aqui, é que tão logo se verifica que a pessoa está desaparecida, que não tem contato, comunica às autoridades. Imediato. Voltando ao caso do Joãozinho. Chegou lá a mãe, desesperada. Meu filho desapareceu. Qual que era a idade de Joãozinho? Cerca de 20 anos. E aí, Joãozinho não aparecia, mas aí a gente já vai ouvindo as pessoas, porque ali você vê, já no começo já tinha uma ameaça por parte do primo. E resumidamente ali, a gente foi evoluindo, a história se materializou da seguinte forma. O Joãozinho tinha uma namorada, o primo tinha outra namorada. E como se evidenciou, meio que o Joãozinho como se tivesse dado em cima da namorada do primo. Puxa vida. E aí a namorada contou pro primo, enfim, a namorada do Joãozinho também ficou sabendo, enfim, de maneira que esse foi o estopim da motivação. Aí o primo organizou para matar o primo, no caso do Joãozinho, para matar o Joãozinho. E assim, isso eu tô falando assim, depois do que a gente apurou, mas ali a mãe tava lá, e eu lembro que um belo dia ela chegou na delegacia e falou. E eu acho que isso é o direito mínimo que qualquer pessoa tem. Essa ameaça foi a própria mãe do Joãozinho que contou? Não, a gente foi, pessoas, amigos, reportaram. Ela falou, doutor, eu quero ter o direito de velar o corpo do meu filho. Porque assim, a gente já estava verificando que aquela pessoa não voltaria mais. Sim. E ali ela ficou. E assim, isso aí você tem que tratar com o maior respeito e ela está no total direito de falar aquilo mesmo. Porque era a única porta que ela poderia correr era a delegacia de polícia. E ali você fica meio que assim, a hora que você recebe a mãe, eu sempre falo, choro de mãe não é fácil. Pelo amor de Deus. O choro de mãe comove, tá? Claro. E ela falou, e a gente já estava atrás, tudo, e você fala, o problema é que assim, você tem um suspeito de uma ameaça, mas daí como você vai colocar ele como autor de um crime doloso contra a vida? Há um hiato nisso. Fomos trabalhando, ferramentas de inteligência e muita atividade de campo por esses investigadores que eu falo, locais, com conhecimento. Os antigões. E tínhamos alguns suspeitos e um belo dia, domingo, eu lembro, eu nem vim para Cuiabá. Fiquei lá, porque para ver alguma coisa, a pressão estava muito grande. E aí apareceu a gente tinha um suspeito, a gente conseguiu localizá-lo. E eu lembro que a gente tinha um numeral que havia ligado para a vítima pela última vez. E a gente tinha um número. E aí a gente pegou esse suspeito. Quando eu liguei nesse número, o telefone tocou na minha mesa. Caramba! Era o telefone do suspeito. Isso eu estou resumindo aqui. Tá. Então, aí era um adolescente. E aí ele
prontamente já falou. Assim, uma pessoa, o camarada bem frio. Ele tinha 17 anos ao tempo. Confessou o crime. Confessou, aí falou, foi isso, isso, isso. Falou quem que era o autor, falou a motivação. E assim, numa ocorrência dessa, é óbvio que você tem que materializar a autoria, demonstrar a autoria. Mas do outro lado, tem uma mãe ali que quer o corpo, quer velar. E eu falei, não, depois você conta isso, vamos lá. Como que o Joãozinho foi morto? Ele foi morto estrangulado. Ele, como se diz, né, vulgarmente, fizeram uma casinha pra ele. Uma falsa menina ligou pra ele. Ah, vem aqui me encontrar. Numa região nobre, uma cidade pequena, e tem várias estradas de chão, de sítios que vão chegando à cidade. Isso ele já estava brigado com a namorada? Já. É que foi rápido essa descoberta. Aquele rebolo todo ali. E Joãozinho foi no encontro dessa possível nova pretendente. Eu lembro que ele foi colhido, abordado no Matabu. E a hora que ele chegou, ele ficou procurando, cadê? Já juntaram ele pelo pescoço, jogaram no chão e ali começaram a estrangular, né, a esganar ele. E dali levaram para uma... Não tinha mais de um. Foram três. Três. Tá. Mas esse adolescente que praticou a maior parte dos atos dali do esganamento era um menino bastante forte, então ele e os outros juntos, né? Porque também ninguém consegue esganar e matar uma pessoa sozinho. E os outros dois eram maiores. Só ele menor, os outros dois Só maiores. Tá. E aí levaram o Joãozinho para uma região de mata próximo e lá cavaram e enterraram. E assim, a gente já estava mais de 5 dias e nada, a gente não conseguia nem por sobrevoo, nada localizar. E aí foi através mesmo do adolescente, né? Como acontece em tantos casos, né? Sim, que a própria envolvido aponta o local da desova. E foi um dia, né, bastante assim, tenso, porque aí é aquela coisa, né? Pergunta, mas e o flagrante? Como é que vai? O homicídio foi 5 dias atrás. Ah, mas tem ocultação de cadáver? Tem. Mas assim, aí é aquela coisa, eu sempre falo, diante de todas as profissões no segmento da segurança pública, o delegado de polícia é aquele do qual é cobrado uma postura seríssima em fração de minutos, ou eu digo mais, e várias vezes em menos de 1 minuto, o delegado de polícia ele tem que tomar uma postura séria, que vai implicar talvez numa prisão muito, muito alta para a pessoa em menos de 1 minuto. Caramba. Você não tem ali, você não vai ter um escritório, e longe de qualquer crítica, não é isso. Assim, o problema é que a nossa atividade, via de regra, você está em campo, então, e você está no calor das emoções ali. Por exemplo, eu estava naquele dia, localizei um menor, as coisas vão evoluindo, você localiza o corpo, aí já localizamos os suspeitos, e assim, todo mundo é ser humano, né? Isso aí, você tem adrenalina, tudo, e aí chega num ponto. E o que eu vou fazer com esses 3 camaradas? Via de regra, do homicídio não tem mais o flagrante, tudo, tem ocultação de cadáver. Aí às vezes, mas o flagrante vai ser legal. Pá. Mas isso é uma questão técnica, jurídica. Mas eu estou a dizer que a decisão que nós temos que tomar, séria, em muito pouco espaço de tempo. Nesse caso, a gente fez o flagrante. E aí, outro acontecimento que me chama a atenção. Nós estamos falando de nobres, gente. A população já estava fazendo passeata na cidade, com cartaz e com toda a razão. Pedindo justiça. Pedindo justiça, isso é natural, gente. O direito, uma pressão o direito grande, de reunião, né? de manifestação é assegurado constitucionalmente. Doutor Caio, como conciliar essa pressão popular, né, que sempre existe, ainda mais no caso de desaparecimento, já com uma linha investigativa de um homicídio, né? Como que você consegue, né, conciliar essa questão da investigação e não tomar iniciativas até para atrapalhar, né? Então, você tem que manter um mínimo de seriedade ali, ou de técnica, melhor dizendo ali. De técnica. De técnica, formalismo e de imparcialidade ali. E ao mesmo tempo dando
Uma resposta para a Sim. sociedade, ó, estamos apurando. tem- Porque assim, as pessoas, porque assim, se fosse aqui em Cuiabá, uma ou outra pessoa fica sabendo. Ali não, as pessoas correram pro local da desova. Sim. Quando a gente chegou lá, até conseguir desovar, tirar, já tinha cerca de 200 pessoas, um tumulto ali. E tava eu, o investigador, a polícia militar nos ajudando ali e as pessoas querendo linchar. O que fazer? Manter a calma, pedir para as pessoas. Eu sempre lembro, falava, gente, conseguimos localizar. Não vai adiantar nada. O que vocês vão fazer? Vão fazer uma chacina aqui? Vão fazer Não, justiça outros com as homicídios? próprias mãos. Aí, assim, e pedimos. É o que a gente tinha. Tipo assim, ninguém ia, obviamente, você não vai contra a população, nada disso. Você pede. E convencemos, saímos dali. E foi aquela peregrinação ali até a delegacia. Chegando na E delegacia... o povo junto. Junto. Chegando na delegacia, mesma coisa. Ah, não, vamos invadir a delegacia. Eu saí lá fora e falei, pessoal, vamos ter calma. As pessoas estão presas. Isso logo no início da carreira, né? Cerca de 2 anos. depois que 2 ele- anos. Então, sim, você tem que, tem horas, você tem que manter a calma. E ali você vai, as coisas vão esfriando, porque as pessoas vão vendo que as providências estão sendo tomadas. Porque ali, assim, você vai ter que, a pessoa ia ficar presa. Eu falei, estão presos, tudo. E eles viam que a gente estava tomando as providências e ali foi acalmando, mas até a madrugada tinha um ou outro ali, como se monitorasse ali para ver o que a polícia estava fazendo. Para ver, eventualmente, se os camaradas iam ser soltos. Tá? Claramente não foram, né? A gente representou na hora, as prisões foram mantidas. E hoje esse caso foi a julgamento já. Foram condenados os 2 maiores e o menor recebeu a medida socioeducativa da internação. Doutor Caio, além do caso do Joãozinho em Nobres, você também é responsável por investigações que resultaram em esclarecimento de crimes, né? Como o caso aqui em Cuiabá do ex-policial, o Noé, o caso Noé que ficou conhecido, que tem o envolvimento da própria companheira dele, né? Foi um caso um pouco Isso emblemático. também é emblemático também para descobrir. O outro foi familiar, Já primo é o com segundo primo. caso que ele tá falando de mulher aí, né? Esse O caso... primeiro do Joãozinho também tinha as namoradas. né? Tinha. Esse caso do policial militar da reserva, o Noel, foi começo da pandemia. Foi em agosto de 2020. 20, é. E aí, fomos acionados, já estava na DHPP, né? Porque assim, aí eu saí de Nobres, eu fiz uma movimentação, né? Em 2016 eu fui para DHPP, em 2019... De Nobres você foi para DHPP? Não, eu saí de Nobres em 2016. Aí eu fui para a primeira delegacia de polícia de Várzea Grande, que é Feitos Gerais, né? Aí eu fui para Roubos e Furtos de Cuiabá. Foi um trabalho interessantíssimo lá. Até cortando um pouco a pergunta que você fez sobre a questão dos homicídios aí. Ao tempo, Cuiabá passava por uma avalanche de roubos à residência. Isso em 2017. Cerca de 90 por mês. Aquele roubo que os camaradas entram, põem as pessoas no banheiro, amordaçam, roubam e elas chegam até a matar. Tá? E a DERF criou, a Roubos e Furtos de Cuiabá criou uma força-tarefa para reprimir esse tipo de delito, né, que estava acontecendo. E ali a gente montou-se uma equipe, ficamos um ano trabalhando. E assim, um trabalho muito produtivo. E aqui eu falo, o delegado de polícia, ele é a autoridade policial ali, a gente tem a legitimidade e tudo. Mas é só como se for falar assim, é um dente numa engrenagem. É. Nós somos só um ator que tem uma legitimidade para instaurar um inquérito, para pedir uma prisão, uma medida. Mas você não faz nada vezes nada, se não for os escrivães, se não for os investigadores, não flui. É isso, e ponto. E com isso, essa equipe lá, uma equipe muito boa, que foi concedida lá, conseguimos abaixar esses níveis, de prender essas pessoas por vários. Você pegava autores de roubo à residência por 3, 4, 5 residências. Aí você vai somando as penas, as pessoas chegam lá, mais de 20 anos de prisão. Então, assim, aí essas pessoas presas, o roubo abaixa. Ah, que bom se isso fosse cumprido. Então, assim, foi um trabalho bom. Fiquei lá por um ano. Fiz uma rápida passagem na GCCO,
acho que passei uns 3 meses lá. E depois eu fui para roubos e furtos de veículos. Tá? Foi um tempo, eu digo, acho que uns 6 meses, mas assim, muito bacana, tá? De muito aprendizado, aprendi bastante. E naquela época fazíamos muitas prisões em flagrantes, muitos esclarecimentos, tinham operações ao tempo, um pouco antes, a DERF-VA deflagrou operações muito reconhecidas aí, tá? Tanto por prisões, tanto por recuperações de ativos. E aqui nós temos um grave problema com o negócio de veículo, né? Porque a galera é louca para furtar, roubar carro e atravessar a fronteira. Pois é. Aí vai a inteligência também, não vai? Vai. Naquela época tinha o roubo, né? Hoje mudou. Hoje com esses dispositivos eletrônicos você tem o furto dos veículos. Passei na roubos e furtos de veículos e aí em 2019 eu fui para DHPP. Eu sempre tive uma vontade, assim, eu comentava, não era nada escondido assim, que eu tinha mesmo essa vontade de lidar com o crime doloso contra a vida. E eu falo sem deméritos, é a melhor investigação. Por quê? É a investigação por excelência. Exatamente. Por quê, Márcio? Que cena mais frustrante você tem, você ir num local de homicídio? Você tem o corpo quando você tem. Porque agora não tem. Acho que a gente depois vai até chegar nesse ponto. Você sai de lá, como eu já disse, com o BO seco na mão. Grande desafio. Às vezes você não tem nem o nome da vítima. Testemunha? Quem em sã consciência vai ser testemunha com a era das facções hoje? Aí a pergunta, o que eu vou fazer? Por onde que eu começo? Por isso que eu falo, é uma das investigações mais difíceis que tem. Uma grande interrogação, né? Porque assim, primeiro, às vezes tem que descobrir primeiro quem que é a vítima, para você saber qual era o problema que a pessoa tinha, para você chegar num autor. E às vezes você tem a vítima... Só um instantinho. Você fala que é difícil até mesmo identificar a vítima, né? Muitas vezes os familiares procuram logo de imediato ou evitam? Hoje a gente vive uma problemática, né? Eu digo porque a DHPP tem um núcleo de pessoas desaparecidas. E ali você vê a que ponto vem caminhando as organizações criminosas. A pessoa tem o familiar, desapareceu. Você não pode sequer noticiar o desaparecimento. Você não medo pode. De represália. Porque você não pode ir na delegacia. Aquela pessoa para entrar, não é na cifra dos casos não apurados, não esclarecidos. É na cifra dos casos que não existiram. Porque assim... Tem muitos casos assim hoje? Tem. E assim, a pessoa fica ali numa sinuca. Você vai na delegacia, você volta, você morre. Sim. Tem registro. Onde ela mora é comandada pela facção. O aviso não vá noticiar. Fica por isso... Chega a procurar a família e dizer, claro, não procura. Claro. Então assim, você tem casos, vai dizer, todos os casos de homicídio, desaparecimento são os que estão noticiados. Grande parte, sim. Mas tem uma significativa parte que as pessoas não podem noticiar. Em termos de porcentagem, seria mais ou menos quanto, doutor Caio? É difícil a gente contabilizar, Márcio, mas é significativo. E assim, o significativo que a gente fica sabendo. E os que a gente não fica sabendo, que teve essas ameaças, que as pessoas não podem noticiar. Então tem isso. Então aí voltando, você pega aquele caso, por onde começar? Aí chegamos na DHPP, quando eu estava na roubos e furtos, o problema era roubo à residência. Aí chegamos na DHPP, como é o problema ainda hoje, né, dos homicídios por organização criminosa. Sim. Foi instituído um cartório lá para compilar aqueles casos que, por uma razão ou outra, a gente verificava que tinha traços de que praticados por organização criminosa. Aí pergunta, como que vocês identificam? Vínculos objetivos, a forma de execução. Eles semelhantes.
às vezes são bastante cruéis, decapitações, amputações, mas, e principalmente, a motivação, que esse é um dos fatores que a gente mais prestava atenção. Dívida de droga, eventualmente foi descoberto como um X9, um informante da polícia. É. Dívida, já falei, né? Então, esses motivos a gente separava para tentar o quê? Não esclarecer um caso, linkar os casos, porque às vezes num caso você tem o autor, tá ali. No outro, você não tem o autor, mas as pegadas são a mesma desse primeiro caso. E você começa a linkar os casos de maneira a fazer uma responsabilização conjunta, tá? Entendi. Então a gente teve esse cartório lá, e aí ficamos lá por cerca de 4 anos e 6 meses. Eu fiquei nos cartórios consumados, que é aqueles que trabalham com os homicídios na DHPP. E aí, novamente, como várias vezes, né, a gente veiculou casos nossos, assim, eu mesmo falo, todo aquele trabalho, eu falo, eu acredito a equipe que estava comigo. Porque eu falo, sozinho, não faria nada. Antes que a gente explore mais essa questão das facções, o caso do Noé. Sim. Tá. Caso do Noé, a peculiaridade do caso. A viúva. Também é mais um caso, posso falar porque já tem condenação, tá? Expressiva, a propósito. É um caso, assim, de cara chegamos lá, o corpo, e assim, é uma coisa que eu falo, e até aqueles que estão nessa guinada de preparação para a carreira policial, também para delegado de polícia, escutar a conversa do local. Fala pouco e escuta mais. Não fica preocupado em, eu já tenho que intimar tal pessoa. Calma, escuta, presta atenção. Chegou numa cena do crime. Escuta, entende. Ouça. Ali, o burburinho do que está acontecendo. A polícia militar, obviamente, é a primeira que chega, e ali, às vezes, ele já tem ricas informações, né? E no caso, foi reportado, doutor, e até por populares, fica de olho na viúva. Você já chegou na cena. Já chegou esse zum. Chegou. Aí você vê o comportamento da pessoa. Uma pessoa que perdeu um ente numa situação de crime doloso contra a vida, você vai estar abalado, a pessoa vai estar chorosa. Sim. Mas às vezes tem pessoas que não choram também, não é que não seja natural isso aí, mas a pessoa tem um comportamento... Então pode ter também encenação, né? Chorar e... Exatamente. Estado de choque, né? A gente já viu que o comportamento dela divergia dos padrões que a gente costuma ver de familiares recém-lutados. E aí, conversando, né? E ela um pouco até dissimulada e ficava, né? Aí perpassava entre dissimulação para choro, né? Como você disse, assim, tentando mostrar ali, né? Um sentimento. E ali já foi necessário, apreendemos o celular, né? E... Na cena? Na cena. Eu vou até fazer só um ganchozinho, essa questão celular, porque às vezes as pessoas discutem muito isso aí. Via pública... Não tem, via pública é via pública. Domicílio tem reserva constitucional que você pode entrar no domicílio com prisão em flagrante ou com ordem judicial. Sim. Nós estávamos numa situação de homicídio, corpo na rua, todo mundo na rua. Via pública. Eu já tinha acabado de receber informações que apontavam a suspeita em relação a ela. Tá? Isso aí, obviamente, foi tudo documentado, foi apreender esse celular. E o que eu quero dizer? Através desse celular e de outras provas, conseguimos chegar na autoria dela como mandante. Caramba! Então são coisas, por isso que eu volto a dizer das decisões que são cobradas do delegado de polícia em curto espaço de tempo. Ali, eu não tinha como ir para casa, pensar, ler um livro, volto, dou uma pesquisada para apreender o celular. Ou apreende ou perde a prova. Fato. Você vai para uma cena de crime como essa, volta para casa, a cabeça não para, né? Obviamente, assim, as pessoas às vezes perguntam, vocês ficam chocados com tantos homicídios? Obviamente é uma morte. Claro. Ninguém quer ver uma morte, longe disso. Mas você
tem que manter a cabeça fria para ver para que linha de investigação eu vou. E nisso, é que eu falo, nesse caso foi essencial a apreensão no final. Aí chegamos ao mandante, efetuamos a prisão do mandante, não, do executor. Isso quer dizer, porque o mandante... O mandante era ela, do executor. Que era amante dela. Isso. E aí ele foi preso, aí foi um interrogatório filmado. Ele confessou que foi ela? Antes de chegar chegando na delegacia, tem a sala onde vocês fazem as entrevistas ali, televisivas. Primeira coisa ele perguntou: e a fulana, doutor? O que vai dar pra ela? Eu não tinha nem começado Ele já soltou. O que vai dar pra ela? Não vai dar nada? Aí depois foi interrogado, foi filmado. Tanto é que isso foi uma das provas essenciais para condenação no tribunal de júri. Na cara, sim, Na cara. Fulana, na boa. Na, O que vai dar pra ela? Exatamente, tá? E o que vai dar pra ela? Se entregou. Não. Aí aí depois juntou todas as provas, né, tudo. Depois em outras buscas que a gente fez, outras provas vieram e assim. E você vê o material probatório para ela tava tão bom que até na quisitação, que é as respostas aos jurados, você vê que houve menos... As divergências foram bem poucas na hora da quisitação, mas você vê que foram menos do que com relação ao executor. Via de regra, não é fácil você conseguir responsabilizar um mandante. Porque o mandante é aquele que o crime tá acontecendo aqui, ele tá do outro lado do mundo, às vezes. Tá fora, criando tá numa álibi. Uma zona de conforto, tá? É aquele que tudo orquestra, mas na hora ele sai fora. Vaza. Mas nesse caso, então, ficou responsabilizado o casal, né? E assim, essa investigação, ela demonstrou... Onde que entra a mãe dela aí na história? No curso das investigações, tinha alguns apontamentos de autoria ou de participação de menor importância que a gente tem, uma figura no Código Penal, que é aquele que ajuda, mas ele não chega a praticar a conduta nuclear mesmo, ele dá um apoio. Ajuda para proteger a filha. Isso. Mas aí no fim, mas ela foi indiciada, ela foi denunciada, ela foi pronunciada, essa senhora, que é a decisão que encaminha ao tribunal do júri, e lá ela foi absolvida. Então, assim, os dois foram condenados e creio, salvo engano, que essa decisão, não sei, acho que já foi até mantida pelo Tribunal de Justiça. O júri, acho que foi confirmado. Tá? Então, assim, foi um caso que chama atenção para ver a frieza no caso aí dela, da cônjuge, né? Assim, no curso de investigações percebeu-se, numa hora... Isso eu não estou falando, não é de depoimentos de testemunhas, isso são provas, tá claro, demonstrado, tá? Ela ficava entre aquela viúva enlutada e logo depois já conversando com um pretenso namorado sobre as próximas férias que ela já ia fazer com o dinheiro do falecido. A motivação? É isso que eu pergunto. Herança. Herança. É porque ele tinha... Herança. O seguro de vida que muitos fazem também. Né? Tanto que, creio que no curso do inventário, ela estava como inventariante, obviamente, com a responsabilização criminal, ela foi destituída, né, nomeado outro familiar. Caramba, velho. Então foi um caso... É a grana, né? É um caso marcante, entre outros, né, que a gente enfrentou lá. Doutor Caio, você esteve à frente, ainda falando de DHPP, de esclarecer esses homicídios ligados a facções criminosas, né? Na sua opinião, o que se deve a esse crescimento da atuação dessas facções no Estado? Houve assim um relaxo de deixar essa expansão, esse domínio? O Estado falhou em alguma coisa nesse sentido? Márcio, não, eu não culpo o Estado, não. Eu acho que isso é uma evolução da perniciosidade do ser humano, desses que resolvem ir à margem da lei. O Estado está fazendo a parte dele. Todo dia você acorda, você entra nas notícias, nos grupos, aí você vê quantas prisões, quantas operações, entendeu? Todo mundo engajado, pessoas presas, valores arrecadados, tudo. Assim, o que eu vejo, todos os entes aí engajados na parte da segurança pública,
Tá todo mundo unido num só propósito: retirar essas pessoas de circulação. O problema é que você não consegue alcançar todos. Como eu disse, na época a gente estava falando da fronteira, você não consegue estar em todos os lugares. Então é uma coisa que você tampa, pode ser uma lacuna aqui, mas tem outras e a gente está tentando, tá todo mundo. Então eu acho o seguinte, não é culpa do Estado, assim. Por exemplo, você vê, tá todo mundo engajado nessa questão de facção aí, em todas, seja na parte de homicídio, seja na parte de roubo, seja na parte de estelionatos, né, que estão com essa evolução que tá. Mas você vê, a polícia não para. Mas antes de ser delegado, como advogado, eu apenas como radialista e apresentador aqui, eu vejo da seguinte maneira: nós temos um Código Penal brasileiro muito velho, muito arcaico. Isso ajuda também, né, com que essas facções, esses criminosos, consigam prosperar dessa maneira. Porque o crime se atualizou, o crime se globalizou, enquanto as leis brasileiras continuam as mesmas. Ou seja, nós temos sim uma grande colcha de retalhos, porque dentro do Código Penal brasileiro existem várias emendas, né, e até dentro da Constituição. Mas o que nós precisamos é levar mais a sério. Não estou dizendo o Estado, né? Como você disse, o agente de segurança pública está aí para trabalhar. Prende. Mas quando chega na lei, há brecha. Então, toda lei ela é interpretada. Tem as decisões, Sim, tá? E de fato, temos algumas leis que precisam ser revistas, revisitadas, tá? Ter incrementos. Por exemplo, você vê o feminicídio, houve um aumento, talvez pode ter mais. No final de 2019, né, teve o pacote anticrime, né, que vários dispositivos foram incrementados, né? Por exemplo, antigamente, se você cometeu um homicídio qualificado, você tinha a progressão de regime com 2/5. Uhum. Depois do final de dezembro de 2019, no mínimo metade. Fechado. Já é um avanço. Sim. Ah, mas tem lugar que tem outros dispositivos que tem que ser melhorados? Tem. Mas aí, em compensação, crime de menor poder ofensivo, de 1 a 4 anos, hoje passa-se por uma audiência de custódia e o cara vai embora para casa. Eu acho assim, o que tem que ser analisado, eu acho que além da questão da pena, porque a pena é lá no final. Sim. Eu sempre vejo a circunstância do caso concreto. Por exemplo, o camarada entrou numa casa, colocou a arma na cabeça das pessoas, ele pode ser primário. Essa pessoa não pode voltar, Sim. pelo menos naquele período ali, pro convívio social. Soa como pode falar, um tapa na cara da vítima. Porque assim, praticamente ele volta para casa, daqui a pouco, a hora que ele chega em casa, o cara já tá passando na frente da casa dele de novo. Então são crimes gravíssimos. Isso assim para um delegado que investiga e aí passa por uma audiência de custódia, ele é liberado, né? Às vezes com uma tornozeleira ou não. Qual que é a sensação disso? De certa forma, frustração, né, Márcio? Frustração. Sim. Porque, assim, todo mundo fala, tem os crimes sem violência grave e ameaça, que às vezes, quando a pessoa não é reincidente, até se tolera ali, uma tornozeleira, tá, algo do tipo ali. Pra quê? Pra ver se essa pessoa vai, entendendo o comportamento ilícito que ele praticou, se ele sossega, né? Para. Agora, crimes violentos, gente, não tem condição. Eu sempre falo, há muito tempo eu fui vítima de um roubo em via pública. Eu era adolescente, quando eu cheguei em Cuiabá. A sensação é horrível. A pessoa te colocar uma arma no corpo, outros recebem disparos, e essa pessoa vai a uma audiência de custódia. Porque é primária. Mas o crime é muito grave. O crime de roubo não pode, eu estou dando exemplo do roubo porque é um crime que acontece muito, não pode, tipo assim, entrar na mesma vala dos outros crimes que às vezes conseguem uma liberdade na audiência de custódia. Crimes com violência tem que ter um tratamento diferente. Um latrocínio, entendeu? Latrocínio, difícil você ver uma liberdade assim, mas eu sempre falo, o roubo, às vezes homicídios também. Então o que eu falo, esse tipo de crime
Tem que ter uma... E aí não estou falando de lei, vai dar quanto de pena? Não. Eu estou falando da análise do caso concreto. E para isso nós temos dispositivos claros no Código de Processo Penal. Aí não precisa mudar. Já teve caso assim seu que foi absolvido, foi liberado? Teve. Não na homicídios, em outras delegacias. Roubos e furtos. Teve. Mas assim... Não, homicídios é mais difícil porque você trabalha em cima das provas comprobatórias. Né? Mas Isso. também tem, mesmo no homicídio, né? Tem casos, né? Como eu falo, voltando a falar da lei, o Código de Processo Penal, para a pessoa ficar presa, primeiro, qualquer jurisprudência que você for analisar, circunstâncias, gravidade em concreto do caso. Uhum. Não é porque o roubo é grave. Não, como é que foi esse roubo? Pô, colocou a pessoa amarrada. O emprego de violência é considerado como para a justiça. O emprego de violência é uma gravidade em concreto. E eles entendem isso. Às vezes entende, mas às vezes... É isso que eu ia dizer. Às vezes não entendem, né? Às vezes você vê as pessoas sendo postas em liberdade. Mas aí é o que eu volto a dizer. Nesse caso, não é tem que melhorar o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal já diz as circunstâncias ali que vai ter que ser aferidas. A interpretação do juiz. Isso, a interpretação judicial ali, tá? E, obviamente, e principalmente eu falo, naquele momento curto ali da infração, crimes graves precisam ficar presos, né? Precisam ficar presos. Porque, assim... E você acha que tudo isso, esse cenário que está sendo narrado aí, tem favorecido ainda mais o crescimento da criminalidade? De certa forma, soa como um incentivo. A impunidade, né? De certa forma, tá? Aqui não estamos a pregar prisão perpétua, nada disso. Nem isso. Mas o que acontece? Tem um crime grave. Acontece um crime grave agora na cidade. A polícia vai ser acionada para ir para cima, para prender, para apurar. Por quê? A sociedade não tolera que aquele caso não fique sem ser esclarecido. Então a polícia vai lá e prende. Sim. Por quê? Porque o caso é grave. Esclarece. Então eu sempre falo, e assim, aí você vê, se o flagrante está materializado, tem indício suficiente de autoria, o caso é grave, a pessoa precisa ficar presa. A sociedade espera que a pessoa fique presa. É um anseio da sociedade, tá? Então, e assim, o legislador é a pessoa que está lá investida pelos anseios da sociedade. Que a gente faz isso através do voto. Voltando ainda às facções, você já conseguiu ouvir vítimas que conseguiram escapar do Tribunal do Crime? Já consegui ouvir, inclusive quando eu deixei o cartório de consumados, eu passei um período na cartório de tentativas. E lá eu fiz um flagrante que isso acontece... Quando você fala cartório, para quem está em casa entender, são... É um núcleo dentro da DHPP. Dentro da DHPP. Cada delegado não, porque quem está em casa fala cartório já vai na... Não, são núcleos dentro da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Exatamente. Ela é um complexo, né? Consumados, desaparecidos e a parte de tentativas, homicídios culposos, né? Mortes a esclarecer. E eu falo, nesse dia foi o acaso. A polícia chegou na hora que o camarada estava recebendo uma sessão de salve. Para quem não sabe, é um ritual de espancamento. Apanhando pra cacete. Se a polícia demora 10 minutos, morre. Por que morre? Porque são várias pancadas e por dentro da hemorragia interna, que chega no hospital tá morto. Sim. Então, assim, não precisava nem a pessoa contar. Os investigadores abordaram os indivíduos, 4, com os pedaços de pau na mão, a vítima amarrada, tudo. Teve outros casos, né, que a pessoa... E aí também acontece não tanto. A pessoa chega na delegacia e fala, consegui escapar. Só que aí é aquela coisa, eles contam quem fez? Dificilmente. E aí eles desaparecem, essas vítimas? Tem que sumir, né? Tem que sumir. E existe aquele que chega e fala assim, doutor, tô jurado de morte, doutor, pelo amor de Deus, o que é que eu faço ou não? Tem esse também. Tem, assim, tem de tudo. Porque... Mas não conta quem é, né? Não conta. E quando conta, e aí que eu falo. Quando uma pessoa está disposta a falar de facção, principalmente envolvendo casos de homicídios, o que for, ela vai contar uma vez na vida e vai sumir do mapa. Desaparecer. E ela tem que sumir mesmo.
o Estado não tem condição de pôr um segurança com essa pessoa. Então, ela assim, ela fez o máximo. Ela foi lá e contou. Agora, você não pode esperar que essa pessoa fique esperando para ir na audiência com as pessoas presas lá e conta de novo. No júri conta de novo. Isso não existe. Ninguém em sã consciência... Não, e até porque... Nenhum de nós, melhor dizendo, nenhum de nós faria uma situação dessa. Porque mesmo ela fugindo hoje, as facções têm uma interlocução muito boa em todos os estados. Infelizmente. E a punição é a morte, pessoal. Infelizmente. E não tem que ficar assim. Ah, mas será que vai acontecer? Vai. Existe uma diferença dos modos operantes das facções? Ou são tudo semelhantes? Bom, a facção, né, que opera no estado de Mato Grosso, que existe no estado de Mato Grosso, né, como todos sabem, vários integrantes, né? E ela tem um modo de execução, né? Assim, aí vai. Depende do jeito que a pessoa, qual foi a transgressão daquela vítima. Dependendo do crime. Às vezes tem crime que a forma de execução está ligado ao que aquela vítima fez. Por exemplo, a pessoa conversou demais, como falou, cagueta. Vou dar um exemplo, tá? Vai lá, corta a língua, por exemplo, tá? Então, assim, há casos que as digitais da motivação já ficam ali, tá? Outros não. Outros você vê, o ódio foi tanto daquelas pessoas ali matar, você vê uma sequência, aí decapita a pessoa, amputa os membros. E essa questão de transmitir agora os crimes? Isso aí, Márcio, não sei se você parou um pouco, né? Porque antes eles estavam viralizando. Mas isso aí estava sendo prova, como se diz assim, prova negativa para eles. Né? Hoje em dia, e assim, o que eu falo na nível de homicídio que está dificultando muito são os corpos não encontrados. Né? Entendi. Aí a investigação, que é aquela dificuldade natural da investigação de homicídios, eu posso te falar, ela tem 50% a mais de dificuldade, porque assim, você não tem, você não tem o corpo para demonstrar a materialidade direta, tá? Olha, você vai valer o quê? De outras formas de provar que aquilo aconteceu. Doutor Caio, é o caso dos 4 maranhenses, né, que desapareceram em 2021 e até hoje não foram localizados os corpos? Esse caso ele é marcado, além do que aconteceu com essas pessoas, e isso eu digo porque eu fui lá, onde essas pessoas voltaram. Como acontece em várias cidades do Mato Grosso, recebe vários... Nacional, Elisa Samúdio, até hoje o corpo não apareceu. Recebe várias pessoas do Maranhão à procura de emprego. Lá a gente sabe a escassez, né, que tem, e as pessoas vêm para cá para trabalhar. E assim foi. Veio como se fosse uma colônia de uma família maranhense, se hospedou, arrumou moradia num bairro aqui da capital, e que a gente sabe que é de incidência da organização criminosa, e começou. Um desses maranhenses falava que era de uma facção rival. Pronto. Um outro começou a falar junto. Brincando. Isso. Não dá para brincar com isso. Não, mas foi... Falando. De fato, a gente foi no Maranhão, de fato, ele era integrante da facção rival. O outro falou demais, e outros dois estavam juntos na hora. Pegou beira e falou... E aí que tá. Esse caso, depois disso, esse caso ele é um sequestro. Pegaram as pessoas de um bairro, levaram para um outro bairro. Incidência, eu digo, um dos bairros mais preocupantes da Grande Cuiabá. Tá? Levaram para outro bairro e lá sumiram com os corpos. E o que eu falo da tristeza maior desse caso? As mortes foram por amputações, decapitações. Sim. E a covardia desse caso, o que é? Com as vítimas, mas com os familiares. As pessoas não tinham nada a ver. E o que aconteceu com esses familiares? Foram tocados daqui. Tiveram que abandonar as casas, deixar que conseguiram comprar o que eles nunca conseguiriam lá. Conseguiram comprar casa, tinham salário, não estavam passando fome. Tiveram que ir embora para o Maranhão.
E aí eu fui lá, ouvi, porque como não tem os corpos até hoje, fui ouvir a família, porque é uma história que o que a gente tinha, eu tinha que ouvir primeiro os familiares para depois chegar no outro ponto. E eu vi. E na verdade lá é a dor da fome. Lá você entra na casa, infelizmente, são cenas que Sim. eu não quero mais ver, assim. Você vê as pessoas não tendo nada para comer. Mas de outro lado, pessoas de moral, pessoas assim... De valor. Exata. Pessoas de valor. Pessoas que poderiam estar no crime, Sim. tentando lucro fácil, mas não. Estão ali, à beira não. Estão ali amargando a fome, mas com dignidade, à procura de dias melhores. E esse caso é um caso que conseguimos identificar várias pessoas, foram denunciadas, embora tenha tido uma decisão que não os encaminhou para o tribunal do júri, mas é um caso que ainda está sob júdice, tá? E a gente aguarda, né, que haja uma reforma, tá? Porque penso assim, o que pode ser feito a nível de polícia judiciária civil, e não foi só, e esse caso é assim, é um caso até para estudo interessante, porque foram muitas provas técnicas. Nós temos provas nesse caso que colocam as pessoas provas. E os envolvidos confirmam que estavam, conforme as provas dizem, no palco dos sequestros. Então, por essas e outras, a gente acredita que esse caso possa ter uma reviravolta, né? E tomar outro rumo, de maneira, né, que esses familiares tenham, né, o resultado, assim, esse caso, eles não têm nem o que velar. Não, é isso que eu ia dizer. Nesse caso é apenas para ter a Que aí suposta lembrou o caso da tranquilidade mãe de do saber Joãozinho, que, né? Eu tenho o direito de velar. Então é um caso, assim, que, pô, esse caso, acho que foi uns 2 anos, além de outros casos da equipe trabalhando lá, né, e é o que eu falo, foi um trabalho muito técnico. Esse caso está parado? A nível de investigação. De investigação, ela foi finalizada, né? A parte principal. A gente aguarda pronunciamento, né, das instâncias superiores aí sobre o caso. Olha, o doutor falando, né, desses casos de familiares, pessoas que estão próximos, um que pertence à facção, outro que não. Hoje tem que tomar cuidado até para tirar foto, irmão. Porque depende do movimento que você faz com a sua mão, o sinal que você faz com a sua mão numa foto, os caras vão achar que você é de uma facção ou de outra. E já tivemos vítimas. Já né? tivemos vítimas disso, infelizmente. Quer dizer, nós estamos vivendo num mundo onde a tolerância é menos zero. Então eu tô caindo no caso, por exemplo, uma pessoa que não tem o conhecimento. Se eu fizer um símbolo tal, eu tô ligado a isso, aquilo. É. Pessoa que não... E acaba caindo de vítima, assim... Como que eles agem nesse sentido? Então, gente, hoje em dia o mundo mudou muito, né? É. Hoje em dia você tem que ter muitas cautelas, né? Antigamente era tudo mais tranquilo, né? Hoje em dia não. Hoje em dia é um mundo, como se fala, é um Big Brother, né? Tudo muito viralizado, filmado, é grupo de tudo quanto é coisa. Então, assim, às vezes você tem que prestar atenção muito bem com quem você anda. Diga-me com quem andas que te direi quem és. Então, assim, mas eu vou ser discriminatória por isso, por aquilo? Eu acho que é questão de opção, tá? Então, eu acho que hoje em dia fica um pouco mais... Você vive... a gente vai viver sitiado? Talvez. O que você atribui a essa guerra das facções aqui, por exemplo, em Mato Grosso? Ô, Márcio, eu não falo em guerra. Porque quando você fala em guerra... Você tem, voltando aos tempos de guerra, você tinha lados opostos, muito bem vistos, tá, e estruturados, tá? Você tinha lá os cavaleiros de um lado armados, de outro lado, e o campo ali, brigando. Hoje em dia, se fala em guerra, mas você vê, tá certo, tem uma organização criminosa, mas você não vê uma outra, assim, que fala assim, a ponto de você falar tem uma guerra. Eu acho o seguinte, podem ter dissidências... Mas assim, até na história fala guerra para ocupar determinado espaço, né? Essa guerra, quando se fala das facções, não é também um domínio de território? Então, não.
o que você falou é verdade. Tudo resume no domínio do território. Porque assim, voltando na época das guerras lá do século passado, medievais, como que você mostrava força naquela época? Dominando o território. Entrava ali, matava as pessoas, retirava e ganhava o território. Hoje em dia, se for falar guerra aqui, o que eu acho que não é guerra, são disputas ali, tá? Por ter identificado alguma dissidência que ainda, assim, mas qual dissidência é essa? É uma coisa que a polícia está vendo, está sob análise, isso aí, tá? Eu acho que você tem que ver bem para você falar, tal organização está aqui, mas isso tem que ser muito bem tratado, para não levar uma matéria um pouco prematura para nível de verdade sabida. Então eu acho o seguinte, pessoas que ali são identificadas como não simpatizantes daquela do grupo e que A, estão tentando dominar o território. Ali tem uma desavença e, via de regra, eles resolvem na questão da morte. Acabou o tempo. Só ainda dentro desse assunto, que fatores sociais e econômicos que você atribui a esses conflitos aí dessas facções? Até mesmo para atrair novos integrantes, tudo. A disputa por dinheiro. A posse. Assim, o fator principal, poderio. Ocupação territorial e quer demonstrar posse. Quem não rezar da minha cartilha, eu tiro fora do jogo. Entendi. Vamos Acabou, mano. Acabou. Só mais uma. Com o doutor Caio, eu vou convidar ele para vir mais 2 vezes aqui, cara. Que isso, é uma satisfação, cara. Manda aí. Dentro de todas essas operações, já teve assim um momento conflitante de tiroteio que você estava nessa cena? Isso no próximo episódio. Não, mentira. Vai, conta agora. Tem, como eu sempre falo, tem situações que, de fato, a gente fica na iminência de perigos. E, às vezes, há algum perigo um pouco mais iminente, assim. Obviamente, né? Mas eu sempre falo, e aí até para fechar a linha de raciocínio. Você, em qualquer lugar que você estiver na polícia, procure estar do lado de um bom time, tá? De pessoas. Por isso que eu falo, ninguém é sozinho, Márcio. Você tem que ter uma boa equipe junto, porque até nessas horas, tá? Porque um tem que contar com o outro. E assim, aqui eu não poderia passar por aqui sem agradecer. Sempre eu sou eternamente grato a todos os policiais que trabalharam comigo, tá? Quem me conhece sabe que procuro ser muito próximo mesmo, tenho-os como amigos. E assim, os meninos da DHPP, por onde eu passei uma temporada assim, eu falo, todo o trabalho ali, eu falo, e todas as unidades, mas ali, por fim, acredito a eles, tá? Porque eu falo, o delegado é só um legitimado para postular. Então, assim, todos os aplausos e todos aqueles, né, os delegados, os titulares de todos os lugares. E assim, eu sempre falo, eu sou muito honrado pela profissão, pelo cargo, tá? Eu tenho a polícia não como aquela coisa de você ter que ir trabalhar todo dia, mas como uma coisa prazerosa de servir ao Estado. E eu falo, servir as pessoas que têm você como uma última fonte de esperança. Você já recebeu alguma ameaça de tudo isso? De certa forma a gente às vezes recebe alguma coisa ou outra ali, mas eu sempre falo, leva a vida com cautela. Leva a vida com cautela. E assim, ainda que a pessoa seja investigada, eu trabalhei 4 anos e meio com organização criminosa. A pessoa está ali, ele é investigado, mas ele é merecedor de respeito, a família dele é merecedora de respeito. Sempre, tá? sempre. Ele tem que ter um advogado. Então assim, ele vai pagar pelo que ele fez, demonstrado tudo, mas respeito, acima de qualquer coisa. Pronto, com essa palavra terminamos, porque senão, né, nós vamos extrapolar todo o tempo aqui, mas fica o convite para voltar. Tem muitas boas histórias, gostei. Tá. Pode voltar aqui pra gente bater o papo. Fala, tchau. Eu ainda queria muito mais, porque muita história aí com o Dr. Caio. Eu agradeço a oportunidade aí. Não falamos de alguns hobbies dele, né? Mas vai voltar. Além de Dr. Caio Albuquerque 2. Dr. Caio Albuquerque 2 aqui no R3M. Gente, obrigado pelo carinho. Curta, compartilhe, dê like e até o próximo. Dr. Caio, muito obrigado, tá, por estar aqui no R3M. Eu que agradeço. Estamos juntos aí.
Obrigadão, tá? Valeu. E você de casa também, obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse link. Até a próxima.